agora porque Tiago, ele fez um questionamento sobre a questão envolvendo essa condenação de periculosidade na sentença. E eu havia colocado uma sentença de propósito com um percentual diferente do que está na lei. É o que eu estava dizendo a Tiago aqui. Tiago levantou um outro questionamento sobre a questão envolvendo o tempo de exposição ao agente perigoso, no caso aqui aos explosivos, já que ele trabalhava numa fábrica de fogos, num depósito de fogos. Então, Tiago, além dessa questão da porcentagem que eu acabei de falar para você, que era o que eu queria que vocês suscitassem no recurso ordinário, tão somente essa questão da porcentagem, eu já estaria satisfeito. Mas a gente tem que lembrar uma coisa aqui interessante, que é algo que durante a caminhada de vocês como advogados na Justiça do Trabalho tem que se importar muito, que é a questão do ônus da prova. Então, quem está alegando que estava exposto aí ao agente perigoso foi o reclamante. Então, pelo artigo 818, no inciso 1º da CLT, cabe a ele o ônus de provar que estava exposto ao agente perigoso. Nesse caso aqui, aos fogos de artifício, aos explosivos. Então, como a parte contrária negou que ele estava exposto ao agente perigoso, houve uma negativa, o ônus permanece sendo de quem? Do empregado, que foi ele quem alegou. Então, parte do pressuposto que aqui não há uma inversão do ônus da prova a partir do momento da negativa do empregador com relação à exposição. A tese da defesa, a tese da contestação foi de que a exposição ao agente explosivo, ao agente perigoso, era esporádica, o que, pela jurisprudência do TST, não permitiria o pagamento da periculosidade, perfeito? Só que vamos aqui partir para uma questão prática. Quando a gente tem uma prova aí, né, quando a gente tem essa questão do ônus de prova ser atrelado à pessoa a quem alega, nesse caso aqui o reclamante, e não ficou consubstanciado nos autos a prova, ele não se desincumbe desse ônus, de sorte que o juiz ele pode negar. Se ele não se desincumbir, significa dizer que ele não provou. Não foi o nosso caso. No nosso caso aqui, o juiz entendeu que ele estava exposto ao agente perigoso e condenou, não acatando a tese da reclamada. Só que a gente tem que lembrar que o recurso ordinário, Tiago, o recurso ordinário ele serve para suscitar novamente questões de fato, de prova e de direito. Como eu posso suscitar questões de fato, de prova e de direito no recurso ordinário, você pode levantar novamente essa hipótese da exposição esporádica e trazer para o entendimento do tribunal que verdadeiramente essa exposição era esporádica e pedir a reforma nesse sentido. Não era o que eu queria, tá certo, Tiago? Eu só queria que vocês observassem a questão da porcentagem, perfeito? Mas que você pode levantar isso no recurso ordinário novamente? Pode sim, tá? Então, eu acho que essa seria a sua dúvida, beleza? Respondi? Beleza, Fred, valeu. Tá respondido? Ô, Fred. Oi. Tá sim, doutor. Veja só, seria possível pedir uma prova pericial sobre essa periculosidade? Questão extremamente importante. O juiz, via de regra, ele não pode sentenciar sem que haja a prova técnica, nesse caso aqui. Tem que ter perícia. Insalubridade, periculosidade, tem que ter perícia. Caso aqui um outro erro do magistrado que pode ser observado em determinados processos. É muito raro isso acontecer. Mas digamos que o juiz deferiu a periculosidade sem perícia. Isso é um erro improcedendo. A gente tem dois erros, né? Erro no julgamento, ou chamado erro injudicando, que pode ser observado no recurso ordinário, e tem o erro improcedendo, ou seja, a não observância de uma questão procedimental que era obrigatória e que o juiz assim não o fez, podendo acarretar nulidade processual. Via de regra, os erros improcedendo, eles são suscitados em sede de preliminar do recurso.
Então, havendo a nulidade, eu suscito na preliminar do recurso essa nulidade, que é uma questão de prova que você, com certeza, aí já deve ter analisado, já deve ter visto aí no seu dia a dia. É possível que essa prova não tenha sido produzida e o juiz, mesmo assim, sentenciou. Então, essa sentença ela é nula de pleno direito. A partir do momento que você suscita isso na preliminar, que chega no tribunal, o tribunal observando que não tem a prova técnica nos autos e mesmo assim o juiz sentenciou, o tribunal ele vai declarar a nulidade do feito e vai mandar o retorno dos autos à vara de origem para que seja produzida essa prova técnica que deixou de ser produzida. Operou-se o chamado erro improcedendo. E aí o tribunal ele pode nulificar a sentença, não sei nem se diz essa expressão, mas enfim, né? Pode acarretar a nulidade da sentença e levar os autos para o primeiro grau novamente para ser produzida a prova técnica. E só aí o juiz dá prazo para as razões finais e depois das razões finais sentenciar. Perfeito? Tumultuava todo o processo. Feito, a gente viu aula passada aquela questão envolvendo a observância do magistrado de ofício de uma inépcia da inicial. E aí, quando você verifica que há esse erro improcedendo, que pode acarretar a nulidade, aí você manda o retorno dos autos para o primeiro grau e você pode tumultuar, verdadeiramente atrapalhar até essa questão da parte contrária. A parte contrária vai ficar surpresa com a decisão e vai ter que se virar nos 30 para, na fase de primeira instância, novamente, tentar reverter a questão. Beleza? Tranquilo, valeu. Tranquilo. Obrigado pela sua participação aí. É muito importante que vocês tirem essas dúvidas, que vocês, no momento que vocês estão fazendo a peça aí, que vocês levantem essa dúvida, porque às vezes não é nem o que eu quero que vocês observem aí, como foi o que aconteceu com o Tiago. Mas a dúvida que vocês têm, eu disse, Fred, eu queria levantar isso no meu recurso. Eu posso? Aí eu disse, olha, no nosso caso não, porque você está adstrito ao caso prático. Mas, no momento que você tiver no seu dia a dia, na sua vida prática, trabalhando essa questão de rebater no recurso ordinário um erro improcedendo ou um erro injudicando, você vai ter que analisar, tá? E suscitar. Às vezes, o trabalho do advogado é como um jogo de xadrez, ele tem que utilizar estratégias. Então, o que você puder achar dentro da seara processual que pode acarretar essa nulidade, que você achou um erro, qualquer que seja, você tem que levantar. E a fase que você vai ter que levantar esse erro é até o recurso ordinário. Porque no recurso ordinário você vai suscitar matéria de fato, matéria de prova e matéria de direito. Se você deixar de alegar até o recurso ordinário, quando você quiser subir para o Tribunal Superior do Trabalho, aí você já não pode alegar nem fato, nem prova. A única coisa que você pode suscitar é matéria de direito. Aí, meu querido, o problema é maior. Uma coisa que eu quero levantar para vocês também é que o recurso de revista é um dos recursos mais técnicos que existe. Então, eu não sei se vocês já ouviram falar, quem trabalha em escritório de advocacia sabe, principalmente a advocacia trabalhista. Um recurso de revista, quando consegue subir para uma das turmas do TST, que ele é conhecido lá sem ser provimento ainda. Eu estou falando em conhecimento. Ou seja, o recurso chegou em uma das 8 turmas do TST. Você tem que pegar esse despacho do provimento, colocar numa moldura e colocar no seu escritório. Porque quando sobe o recurso de revista para o Tribunal Superior do Trabalho, é motivo de você dar um culto em ação de graças. É motivo de você dar uma festa. Porque não é muito fácil, né? Nós temos aí o princípio da transcendência, que dificulta a subida do recurso. Nós temos aí a questão de direito a ser alegada, a divergência jurisprudencial, que é extremamente difícil de provar. Por quê? Porque você tem que ter um repositório oficial. Não é você simplesmente ir lá no Jus Brasil, eita, achei uma divergência jurisprudencial no Jus Brasil e sacudir, não. Não é. Você tem que ter um repositório oficial, utilizar esse repositório oficial para sacudir lá no teu recurso de revista, mostrar
no repositório oficial que há divergência jurisprudencial para subir para o TST. Ou ainda, se você consegue demonstrar a violação constitucional no Tribunal Regional do Trabalho, a violação à Constituição, seja de princípio implícito, seja de princípio explícito, ou seja de um artigo específico da Constituição. Houve violação, mostra para subir, porque é muito difícil. Às vezes você não pré-questionou a matéria, era para você ter entrado com embargo de declaração da decisão do recurso ordinário lá embaixo no tribunal, você não embargou de declaração. A matéria não está pré-questionada. O recurso não vai subir. Então, é um dos recursos mais técnicos que existe para a gente que trabalha na seara juslaboral, na seara do direito do trabalho, é o recurso mais difícil de elaborar. O recurso de revista, para subir, você já tem que estar começando o trabalho desse recurso de revista no momento da petição inicial. Quando você ingressa com a petição inicial, você já tem que estar lembrado que você pode levantar aquela questão lá em sede de Tribunal Superior do Trabalho. Então, para isso, você já tem que mexer os pauzinhos na petição inicial, na instrução, no dia da audiência de instrução e no teu recurso ordinário para o teu recurso de revista poder subir. Então, veja o trabalho hercúleo que você, como advogado, tem que fazer para que o teu recurso de revista suba para o Tribunal Superior do Trabalho. Perfeito, meu povo? Feitas essas instruções iniciais, tá? Eu quero voltar um pouquinho para vocês aí de recurso ordinário, para a gente complementar a nossa aula passada, trabalhando ponto por ponto, tá? Da nossa peça de recurso ordinário. Para quem não estava na aula passada, eu quero fazer uma rápida volta à aula passada, porque eu trabalhei com vocês na aula passada um caso prático que aconteceu comigo, demonstrando para vocês a estrutura do recurso ordinário, desde o direcionamento até o fechamento. Então, eu mostrei para vocês especificamente uma questão de preliminar de recurso ordinário, porque no recurso ordinário também pode haver preliminares e prejudiciais. Essa preliminar demonstrou a nulidade processual que acarretou o retorno dos autos para a primeira instância trabalhista. Esse foi a pedra de toque da aula passada. A aula de hoje vai ser muito mais sossegada. Por quê? Porque eu quero crer que vossas excelências fizeram o recurso ordinário que eu havia pedido, para vocês com relação à sentença que eu coloquei no Google Classroom para vocês analisarem. Uma sentença com erros gritantes, erros que saltavam aos olhos para que vocês pudessem aí, no recurso ordinário de vocês, elaborarem aí uma defesa, elaborarem aí um recurso para subir para o tribunal, e um recurso esse que tinha que ser interposto pela empresa, pela reclamada, tá certo? A gente não tem nomes, mas aí eu coloquei para vocês aí de acordo como deve ser feito num recurso padrão que eu já coloquei para vocês no Google Classroom. Então, eu peço a vossas excelências, nós temos aí 8 pessoas na sala, eu peço a vossas excelências que vão até o Google Classroom e vocês acompanhem comigo a aula no seu computador, juntamente com o material que eu acabei de colocar hoje para vocês aí pela manhã. Eu acordei hoje extremamente cedo para fazer isso aí para vocês, para que a gente já pudesse na aula estar com o material para trabalhar. Por favor, abram aí o recurso ordinário que eu coloquei para vocês. E abram também a sentença, tá? A sentença que foi o objeto aí de trabalho para o recurso ordinário. Quem conseguiu fazer, por favor, se manifeste. Tiago disse que fez. Quem mais? Eu também, professor. Dr. Jamson. Foi igual mais ou menos o que o Tiago falou. Eu fiz. Jamson está cortando o teu áudio. Nayara fez, Nayara escreveu aí. Por favor, por ordem, a começar de Jamson, você teve alguma dificuldade para a elaboração do recurso, Jamson? Quer tirar alguma dúvida de imediato? Sim, assim, da periculosidade, eu fiz 2 pedidos no caso de defesa, que foi o que o Tiago falou aí. Perfeito. 30%, e também fiz
Você pediu para baixar de 40% para 30%, fez essa primeira defesa. E depois da perícia, do artigo 195, parágrafo. Perfeito, perfeito. Suscitou o artigo 195, muito bom. Muito bom, não tem problema. Tá? Não era necessário, eu vou dizer por quê, mas não, o senhor, tá perfeito. O senhor estava falando aí agora há pouco, foi sobre isso. Que aí se liga, né, logo na primeiro grau, não é isso? Isso, perfeito. A questão da preliminar. Perfeito. Tranquilo. Alguém mais teve alguma dificuldade e quer se manifestar? Não? Então tá. Vamos lá. Vejam só. A nossa sentença, eu vou abrir aqui a nossa sentença, tá certo? Vou colocar aí para vocês e eu vou comentar essa sentença para dizer o que é que a gente precisava trazer no nosso recurso ordinário, tá? Vou fazer breves considerações. Deixa eu botar aí uma janela. Selecionar sentença e permitir para... Vocês estão vendo aí que está na tela a sentença? Consegue visualizar? Estou vendo. Pronto. Veja só, meu povo. A primeira questão envolvendo o nosso ponto para o recurso ordinário era isso aqui que está em negrito. Eu, inclusive, coloquei em negrito para vocês. O juiz, quando condenou a empresa reclamada, condenou no pagamento do adicional de periculosidade no percentual de 40% durante todo o contrato de trabalho. Ou seja, entendeu o juiz que havia contato intermitente ou um contato de forma contínua com o agente perigoso, que nesse caso aqui eram os explosivos. Só que, vejam só, volta aqui comigo para a gente trabalhar essa ideia aqui. Vejam só. Toda vez que eu falar para vocês, e isso deve ficar bem colocado na cabeça, vocês têm que que observar tudo que está no caso prático apenas, e não levantar mais nada do que está fora do caso prático, tá? Então sempre vocês têm que estar atentos para a questão do caso prático, sem inventar qualquer outra coisa que esteja além do caso prático, sob pena de você identificar sua peça e sua peça não ser sua peça ser rejeitada pela Fundação Getúlio Vargas lá na elaboração da tua prova da ordem, certo? Então, o nosso primeiro tópico aqui da sentença é a questão da periculosidade. E eu coloquei aí de imediato um erro gritante, que foi esse percentual de 40%. Se você for lá para o artigo 193, tá? E no seu respectivo parágrafo 1º, vai estar dizendo especificamente que o percentual não é de 40%. O percentual é de 30%, que é calculado sobre o salário básico ou sobre o salário mínimo, meu povo? Salário base. Sobre o salário base. Muito importante a gente saber essa diferença, tá? Porque o percentual de insalubridade é que é calculado sobre o salário mínimo. O percentual de periculosidade é calculado sobre o salário básico. Isso faz toda a diferença na elaboração, tanto do teu pedido na petição inicial, quanto na observação pela defesa e na questão do juiz decidir. O juiz tem que estar atento para isso também, porque qualquer erro envolvendo essa base de cálculo é erro injudicando, e você vai ter que suscitar aí no seu recurso ordinário. Primeiro ponto da gente foi a periculosidade. Aí vou mostrar depois para vocês na peça como é que a gente tem que rebater. Segundo ponto daí seriam as nossas horas extras e o intervalo intra-jornada. Veja que as horas extras o juiz condenou em quantos por cento? 60%. Tá? 6 horas extras diárias no percentual de 60% sobre a hora normal. E a gente sabe que o artigo 59 da CLT
ele define que não é 60%, é 50% o percentual de horas extras, o mínimo que é especificado lá. Como não tem nenhuma convenção coletiva, nenhum acordo coletivo nos autos, tá? E nem no nosso caso prático, não tinha por que o juiz condenar em 60%. Aí esse erro aqui você vai ter que pedir a reforma. Outra coisa, o intervalo intra-jornada, houve uma modificação pela reforma trabalhista. Veja que aqui o juiz condenou em 1 hora extra mais 50%. O 50% está certo. O que está errado é o quê? Essa 1 hora extra aqui. Porque não pode ser sobre 1 hora extra, uma vez que 30 minutos ele gozava. Então, ele usufruía 30 minutos de intervalo. Então, esse percentual de 50% só pode incidir sobre o percentual que não foi usufruído, conforme está lá no parágrafo 4º do artigo 71 da CLT. Então, não é 1 hora extra. São 30 minutos mais 50%. Era isso que eu queria que vocês observassem. Outra coisa, o salário família. O salário família, ele foi condenado à empresa em 2 cotas de salário família. Tá? Só que eu coloquei aqui que contavam na época os filhos do reclamante com 14 e com 17 anos, respectivamente. O de 14, meu povo, beleza. Até 14 tem direito à cota de salário família, mas 17 anos não pode, tá? Então, ele não tem direito a 2 cotas, mas sim uma única cota de salário família, tá? E férias, gratificação natalina, verbas rescisórias e multa, beleza, não tinha o que rebater, que estava tudo ok, uma vez que a prova dos autos não socorria a tese obreira. Mas honorários advocados... Oi? Licença aí rapidinho. Quando fala de salário família, certo. Eu estava lendo sobre isso. Para ter direito a esse salário, você pede a certidão, né, de nascimento, tudinho. Eu estava lendo um caso que só esse documento da certidão não é assim, capaz de ter o direito. Você precisa ter um cartão de vacina, outros documentos, não é isso? Depende. Na realidade, a prova do fato é verdadeiramente, segundo a lei, a certidão mesmo de nascimento. Caso, na ausência disso aí, da certidão de nascimento, é que você precisaria de outros documentos que comprovassem aí a filiação e que comprovassem aí o direito, né? Porque você vai ter que ter a questão da prova remuneratória também, né? De quanto você recebia para poder ter direito à cota de salário família, porque tem um limite. Agora, deixa eu dizer algo importante aqui, foi bom o Tiago ter levantado essa hipótese. Veja só, o direito ao salário família coincide com a data da prova. Então, se você provou a filiação somente no momento que você entrou com a reclamação trabalhista, você é a partir dali que você tem direito ao salário família, tá? Agora, se você consegue comprovar, veja bem, Tiago, aí essa é a questão chave da coisa. Se você consegue comprovar que houve uma recusa por parte do empregador em receber a certidão de nascimento lá atrás, aí sim, você conseguindo comprovar essa recusa, o nascedouro do direito é retroativo, é lá atrás. Aí você pede todo esse período, durante todo o contrato de trabalho, tá, por sentença. Se você deixou para provar somente após a reclamação trabalhista, você não provou lá atrás, então é a partir da propositura da ação que nasce o direito. Ok, meu povo? Entendi, Fred. Isso é que é preponderante. Muita gente, às vezes, não atenta para isso, para o marco inicial do direito ao recebimento da cota do salário família. Tem gente que pega de todo o contrato de trabalho, né, mas não faz a menção da necessidade de provar a questão da recusa do empregador em receber as certidões de nascimento lá atrás. Tá? É uma questão que é muito importante
e nem sempre é suscitada de forma correta. Às vezes você vai ver que o juiz ele só faz a condenação a partir do momento da propositura da ação, porque não há menção na petição inicial de que houve a tentativa de entrega do documento lá atrás. Isso é sumariamente importante. Tranquilo, Tiago? Tranquilo, Fred, valeu. Beleza, então vamos voltar aqui à nossa sentença. Professor. Fala, doutor Jamison. Desculpa também, pegando o gancho de Tiago. Não, vocês fiquem à vontade, eu estou à disposição de vossas excelências. Aí, no caso, na minha defesa também, eu coloquei sobre o que o senhor falou aí agora há pouco, do resto, que fala do cartão, de vacina, que ele está frequentando aula, aí no caso não é necessário. Não, é necessário que você junte isso tudo. Estou dizendo que a prova preponderante é a certidão de nascimento. Porque na lei e na jurisprudência vai citar especificamente essas necessidades, a prova de que há um cuidado do pai, da mãe para com a criança de até 14 anos, né? De 0 a 14 anos. Então, há essa necessidade de comprovação, por uma determinação jurisprudencial, uma construção jurisprudencial, só que a prova específica do nascimento do direito vem com a certidão de nascimento, ok? Tranquilo, professor. Perfeito. Então, vamos adiante. Só quero saber se se as meninas estão também aí ligadas na parada. Tá todo mundo ok? Nayara, Midian, Monique. Tá tudo ok aí? Façam uma menção, dê aí um sinal de fumaça ou algo no sentido de que... Tudo ok, Fred. Tô com saudade. Doutora Gleice, é? Isso. Ô, rapaz, como é bom ouvir a voz de vossas excelências. Estou morrendo de saudade aqui, viu? A gente também tá com saudade. Quero estar junto de vossas excelências. Vou começar o movimento Volta Facol, porque eu não consigo mais ficar longe da faculdade. Estou sentindo falta verdadeiramente. Mas vamos para frente. Vamos para a nossa sentença. Perceba que os honorários advocatícios, o juiz ele condenou a empresa reclamada em 20% na sucumbência recíproca. E a gente sabe que o artigo 791A maiúsculo da CLT estabeleceu o limite, não foi? Que era de 5% a 15%. Então, a partir do momento que o juiz ele julga 20%, ele coloca um encargo para a empresa reclamada de 20%, suplantou o limite estabelecido na lei. Você, como advogado da empresa reclamada, vai pedir a reforma desse percentual para os mínimos estabelecidos pela CLT, que é de 5% a 15%. Aí depois eu vou mostrar a vocês como foi que eu fiz esse pedido. Tá certo, meu povo? Então tá aí a nossa sentença de primeiro grau. Como estamos diante de uma sentença de primeiro grau, a gente vai ter que ir lá para o nosso recurso ordinário. Abra nosso recurso ordinário agora. Vocês estão conseguindo ver aí o material que eu estou colocando na tela? Está aparecendo para vocês o recurso ordinário? Está aparecendo? Ainda não, professor. Não? Deixa eu fazer aqui. E agora? Agora tá pronto. Pessoal, vamos lá trabalhar a ideia do recurso ordinário. Vejam só. Deixa eu fazer uma rápida revisão do que a gente viu aula passada. Então, prestem bem atenção que quando a gente falar de recurso ordinário, eu tenho algumas hipóteses de recurso ordinário a observar, tá? Primeiro eu tenho que ver a natureza
da decisão. Eu estou aí diante de uma sentença de primeiro grau, uma sentença de primeira instância, oriunda de uma vara do trabalho. Eu tenho a previsão na CLT, no artigo 895, inciso 1º da CLT, que vai estar me dizendo que de toda decisão terminativa ou definitiva, né, das varas do trabalho, dos juízes do trabalho de primeira instância, caberá recurso ordinário para o tribunal respectivo. Então, isso na minha primeira instância. Se eu estiver na fase de execução, toda decisão na fase de execução já não cabe recurso ordinário, porque na fase de execução eu tenho um recurso específico chamado agravo de petição. Então, cuidado com isso. Se lá no teu caso prático tiver especificamente na fase de execução e cair uma decisão para você recorrer, não é recurso ordinário, é agravo de petição. Muito cuidado. Na prova da ordem, vai ser muito fácil de você identificar. Por quê? Porque você vai estar diante de uma sentença, tá? Você vai estar diante de uma decisão. E essa decisão vai depender do manejo do recurso ordinário em que momento está. Tá? Se eu estou na primeira instância, uma decisão de primeiro grau, esse recurso ordinário vai ser julgado no egrégio Tribunal Regional do Trabalho daquela região onde aquele juiz está vinculado. Então, o meu recurso ordinário vai ter uma folha de rosto. Essa folha de rosto vai ser direcionada para o juiz que prolatou a sentença, mas as razões de recurso vão ser destinadas ao Tribunal Regional do Trabalho. Beleza? Só que eu tenho o inciso 2º do artigo 895, e o inciso 2º do artigo 895 vai falar sobre as decisões terminativas ou definitivas dos tribunais regionais do trabalho, ou seja, os acórdãos dos tribunais regionais do trabalho, que estejam julgando processos de sua competência originária. Exemplo, mandato de segurança. Exemplo, ação rescisória, tá? Ação cautelar. Aquelas ações que são de competência da Justiça do Trabalho na segunda instância, competência originária. Ou seja, eu não ingresso com essa ação na primeira instância para subir. Eu já ingresso de imediato na segunda instância. Já nesse caso aí, quando, por exemplo, saiu uma decisão denegando a segurança de um mandado de segurança na segunda instância, quando eu impetrei o mandato de segurança lá na segunda instância, saiu o acórdão. Desse acórdão, caberá recurso ordinário para o Tribunal Superior do Trabalho, porque eu estou aonde? Estou na segunda instância. Então, esse acórdão, que é um julgamento de um processo de competência originária do tribunal, será atacado por recurso ordinário. A folha de rosto vai para o Tribunal Regional do Trabalho que prolatou o acórdão. Só que as minhas razões de recurso vão para a instância superior, que é o Tribunal Superior do Trabalho. Então, vocês têm que colocar na cabeça essa ordem. É necessário ver a natureza jurídica da decisão. É necessário saber em que instância eu estou. Outra coisa, você sabe que pelo artigo 893, salvo o melhor juízo, parágrafo 1º da CLT, fala do princípio das decisões interlocutórias na Justiça do Trabalho, que elas não são recorríveis de imediato. Então, preste atenção que decisão interlocutória na Justiça do Trabalho não é atacada por agravo de instrumento, tá? E eu tenho que analisar tudo que está lá na súmula 214 do TST para saber se aquela decisão interlocutória comporta ou não recurso. Então, nem todas as decisões interlocutórias na Justiça do Trabalho comportam recurso. E as decisões que comportam, que está lá na súmula 214 do TST, são atacadas, via de regra, pelo recurso ordinário. Então, exemplo, uma exceção de incompetência. Numa exceção de incompetência,
Eu vou julgar o mérito? Não vou. Então, quando o juiz decide a exceção de competência, ele está dando uma decisão interlocutória. Está resolvendo uma questão incidental, no transcurso do processo. Então, essa exceção de competência que foi acolhida, ela cabe recurso, aí eu vou ter que ir para onde? Vou ter que ir para a súmula 214. Se eu estou em Vitória, de Santo Antão, e a exceção de competência remeteu, acolheu e remeteu os autos para Caruaru, Caruaru está sujeito ao mesmo Tribunal Regional do Trabalho. Vitória e Caruaru pertencem ao mesmo TRT. Essa decisão que acolheu e remeteu para Caruaru, pertencente ao mesmo TRT, não cabe recurso, porque a súmula 214, se eu não me engano, lá na linha C, no item C da súmula 214, vai dizer que só caberá recurso da decisão interlocutória que acolhe a exceção de competência e remete os autos para a vara sujeita a tribunal diferente do juízo excepcionado. Ou seja, se eu estou em Vitória, eu acolhi a exceção de competência e mandei para Curitiba, para uma das varas de Curitiba, aí sim, como Curitiba está sujeita a outro tribunal, essa decisão interlocutória caberá recurso ordinário para o tribunal respectivo, nesse caso aqui, o tribunal da Sexta, que seria o tribunal de Vitória. Perfeito, meu povo? Deu para entender essa rápida explicação aí? Deu, Fred. Qualquer coisa, me parem que eu volto para vossas excelências. Hoje estou à disposição pela manhã de vocês. Então, vejam só. Então, eu tenho que entender isso. Ou seja, a gente tem que voltar às nossas aulas. Você tem que entender que quando a gente tratar de processo, tratar de análise do recurso ordinário, eu tenho que saber as minhas hipóteses de cabimento. Na prova da ordem, a Fundação Getúlio Vargas vai trazer para vocês um trabalho maior. Não é uma sentença com poucas coisas, como eu coloquei aí para vocês, não. Vai ser uma sentença com 200 milhões de julgamentos procedentes ou improcedentes, vai depender daquilo que a Fundação Getúlio Vargas quiser que você seja. Se você for o advogado do reclamante, tá? Para que você possa entrar com recurso ordinário, você geralmente vai estar lá na sentença que aqueles teus pedidos foram improcedentes. Se aqueles teus pedidos da inicial forem improcedentes, a Fundação Getúlio Vargas quer que quem entre com recurso ordinário é o reclamante, tá? Agora, se lá na sentença está dizendo que os pedidos do obreiro foram procedentes, a Fundação Getúlio Vargas está dizendo que você tem que ser advogado da empresa. E aí lá, como reclamada, você vai pedir a reforma da sentença para julgar improcedente aquele pedido. Então, tem que analisar isso. Tem que observar aquilo que a Fundação Getúlio Vargas está levando você, né, no caso prático. Então, você vai ter que ler com muita atenção, circulando, né, sublinhando, colocando a análise, doutora Nayara, Deus abençoe, colocando a análise, né, da fundamentação jurídica, meu povo, vejam só. A Fundação Getúlio Vargas, ela quer que você fundamente juridicamente cada pedido de reforma da sentença. Conforme eu coloquei aí no nosso recurso ordinário, vocês vão ver que cada pedido que eu fiz, cada tópico que eu analisei, tem a fundamentação jurídica no segundo parágrafo. Então, é necessário que você saiba manejar a sua CLT, saiba analisar o material que lhe foi apresentado pelo professor no curso para vocês. Eu já mostrei para vocês aí um material excelente para que vocês trabalhem na segunda fase em Direito do Trabalho. Lembrando que Direito do Trabalho não é tão fácil, tá? Então, entre as porcentagens aí de pessoas que obtêm êxito em Direito do Trabalho na segunda fase, não é uma porcentagem muito boa, não. Por quê? Nem sempre é fácil. Eu creio que foi para
a Fundação Getúlio Vargas dificultou muito direito do trabalho, porque há uns anos atrás, acho que há uns 10 anos atrás, muita gente corria para direito do trabalho porque seria mais fácil passar. Só que hoje, essa não é a realidade. Está sendo muito mais fácil você passar numa prova de direito constitucional, de direito tributário, do que você passar numa prova de direito do trabalho em uma segunda fase. Por quê? Muitos detalhes. A Fundação Getúlio Vargas carrega muito na prova de direito do trabalho. E às vezes a prova ela vem gigante. Eu lembro aí do desespero de Jamerson quando eu fiz a petição inicial. Jamerson fez: Fred, pelo amor de Deus, eu demorei aqui para fazer e eu estou com medo de, se eu fizer trabalho na segunda fase, né, de não dar tempo de eu terminar a peça. E eu já vou alertando a vossas excelências, não é colocando medo não. Você vai ter que treinar em casa para poder otimizar o seu tempo, senão realmente não vai dar tempo, principalmente quando a gente falar em direito do trabalho, porque vai vir uma petição gigante para você fazer, com muitas coisas para rebater. Mas nada que o trabalho árduo, né, e o treinamento em casa não faça com que você se torne um expert naquela peça. Então, já que em direito do trabalho as principais peças que caem, né, com mais frequência são petição inicial, contestação e recurso ordinário, você estando expert nas três, já é meio caminho andado. Meio. Porque a aula que vem aí eu vou trabalhar com vocês exceção de incompetência e embargos de declaração, que é muito raro cair, mas é necessário saber. Aí depois, na outra aula, eu vou trabalhar recurso de revista, e aí a gente fica com as principais peças, tá? Incluindo a necessidade de trabalhar com vocês também agravo de instrumento e agravo de petição. Aí eu acho que a gente vê as principais peças de direito do trabalho. Mas é necessário que vocês tenham o costume de praticar com as provas anteriores. É necessário praticar com as provas anteriores para poder se familiarizar com a coisa. Ou você conhece o processo do trabalho e o direito material bem e sabe trabalhar no vade-mecum, ou você vai ter muita dificuldade para realizar a prova, muita dificuldade mesmo. Então, trocando em miúdos agora, voltando para o nosso recurso ordinário. Na tela, eu coloquei aí, ó, o direcionamento da minha peça. Eu vou ver agora com vocês a folha de rosto, tá? Folha de rosto está aí. Autor do juízo dá 3 pontinhos, vara do trabalho de 3 pontinhos. Lembre que no nosso caso prático não teve essa informação, não foi, meu povo? Mas preste atenção que no caso prático vai aparecer. No caso prático de vocês, na prova da ordem, vai aparecer. Tá todo mundo acompanhando aí comigo o recurso ordinário? Sim. Pronto. Pula uma linha, bota a chamada epígrafe. O que é epígrafe? É o número do processo. Que lá, no teu caso prático, geralmente vai ter. Mas se não tiver, Vossa Excelência vai lá e vai colocar o seguinte, ó, 3 pontinhos. Por que você vai colocar 3 pontinhos? Porque se não tiver o danado do número do processo, em nome de Jesus, não inventa. Não coloca 1, 2, 3, 2010. Pelo amor de Deus, não inventa. Você vai ter que colocar somente os dados que estão no caso prático. Pelo amor de Deus. Teve gente que fez a prova, se ligue, viu, meu povo? Teve gente que fez a prova aí e colocou fulano de tal, advogado, né, botou o nome, se empolgou. Botou o nome e colocou ainda o número da OAB. Então não faça isso não, pelo amor de Deus. Eu tive um troço quando eu vi, tive um mini AVC, fiquei agoniado, eu fui, pelo amor de Deus. Os meninos, tanto eu falei nas nossas aulas passadas, que não era para identificar a peça, e a galera identificou. Então se fosse, né, se fosse pela letra fria da lei, se eu fosse kelseniano, se eu fosse positivista, eu tinha fulminado a prova desta criatura e colocado nota 0.
Mas, partindo do pressuposto de que, lendo a Bíblia, eu fui misericordioso, senão eu não vou fazer isso, né? Vou advertir para que não aconteça de novo. Então você não erre, em nome de Jesus, isso. Não assina a miserável da peça. Só vai passar a fazer isso quando você tiver o seu token, que você tiver a danada da assinatura digital, eletrônica. Você não vai precisar nem assinar mais. Antigamente a gente assinava as peças, mas hoje não mais. Agora é assinatura eletrônica. Vai pular uma linha e vai para a qualificação das partes. Eu não tenho nome, então botei o quê? 3 pontinhos. Já qualificado nos autos do processo em epígrafe, que ele move 3 pontinhos, porque eu não tenho nome. Também já qualificado. Perceba, meu povo, a diferença das nossas peças anteriores. Na petição inicial eu coloquei o quê? Fulano de tal, aqui, né? 3 pontinhos. Qualificação e endereço completos. E na parte do réu eu coloquei também fulano de tal, né? 3 pontinhos. Qualificação e endereço completos. Não é isso? Na contestação, quando eu coloquei o nome do réu, eu coloquei qualificação e endereço completos. Mas quando eu coloquei o nome do autor, eu coloquei já qualificado nos autos do processo. Por quê? Porque ele já estava qualificado na petição inicial. Para do pressuposto de que quando eu estiver no recurso, após a sentença, autor e réu já vão estar qualificados. Então, aí eu vou colocar a expressão já qualificado nos autos do processo em epígrafe, que ele move 3 pontinhos também já qualificado. E aí vem, padrão, através de seu advogado, ao final assinado, a presença de Vossa Excelência. Olha aqui a fundamentação que tem que ter de forma obrigatória, com fulcro no artigo 895, inciso 1º da CLT. Quem entra com recurso, não ingressa com recurso, tá? Não opõe recurso, interpõe. Então a expressão a ser utilizada por Vossas Excelências é interpor o recurso ordinário para o egrégio Tribunal Regional do Trabalho da tracinho ou 3 pontinhos região, porque você não está obrigado a saber qual a região daquela comarca que está tramitando o processo, tá? Então não precisa... Fala, James. Com licença. Limpo. Veja só. Sobre o endereço do advogado, não é necessário colocar não, certo? Quem pergunta? Felipe. Fala, doutor Felipe, tudo bom? Repete a pergunta, por favor. Sobre o endereço do advogado, não é necessário colocar não, certo? Certo, aí não há uma necessidade de você colocar. Por quê? Porque essa informação tanto está na petição inicial, quando é o caso do reclamante, como está na contestação, como é o caso do reclamado. Então, no recurso ordinário, aquela expressão, muito boa a sua pergunta, Felipe, obrigado. Você não precisa colocar aquela expressão, né, que a gente sempre coloca nas duas peças, petição inicial e contestação, a informação do endereço do escritório profissional do advogado. Muito obrigado pela lembrança, tá certo? Obrigado. Então, voltando ao nosso recurso ordinário. Veja que essa parte aqui que eu estou mostrando a vocês, do recurso ordinário, que eu sublinhei aqui agora, que eu coloquei um destaque, tá? Ela é padrão, assim como toda a tua folha de rosto. Veja agora que você vai pular uma linha e você vai falar dos pressupostos de admissibilidade recursais, tá? Esses pressupostos a gente já viu quando trabalhou processo trabalhista lá nos períodos anteriores, né? Então, capacidade, né, interesse de agir, o ato é recorrível, é passível de recurso, preparo, tempestividade. Só que, quando a gente for falar de Fundação Getúlio Vargas, a gente não precisa ser tão específico, tão detalhista nesses pontos. Porque na nossa peça que eu mostrei para vocês aula passada,
eu suscitei todos os pressupostos de admissibilidade. Mas na nossa peça padrão não vai ser necessário para vocês responderem lá na prova da Fundação Getúlio Vargas. A única expressão que eu quero que vocês coloquem é essa aqui, ó. Vou sublinhar toda ela para vocês. Está aqui. Esclarece o recorrente que encontram-se presentes todos os pressupostos de admissibilidade do recurso, dentre os quais destacam-se. Aí eu coloquei aí o preparo. Esse é que é primordial para vocês suscitarem aí na folha de rosto. Veja que eu falei que o preparo aqui, no nosso caso, que é a empresa, vai ter depósito recursal e vai ter custas. Lembre-se que eu estou aqui como empresa, tá? Não estou como empregado. Se eu fosse empregado, detentor da justiça gratuita, depósito e custas estaria isento de recolher. Mesmo assim, eu teria que dizer que deixa de recolher o depósito recursal, tendo em vista que o empregado é beneficiário da justiça gratuita. Custas, deixa de recolher as custas processuais, uma vez que o empregado é beneficiário da justiça gratuita. Mas aqui não. Aqui eu sou empresa, não sou beneficiário da justiça gratuita, aí eu tenho que dizer depósito recursal, recolhido no valor de R cifrão, 3 pontinhos, você não sabe o valor da condenação. Volta comigo nas aulas de prática, nas aulas de processo, e lembra que a gente tem que depositar o valor da condenação, ainda não depositado, até o limite do teto estabelecido pelo TST. Essas informações já tem que estar no caso prático. Se não estiverem no caso prático, aí eu vou ter que colocar R cifrão, 3 pontinhos. R cifrão, 3 pontinhos. Recapitulando. Qual o valor do depósito recursal? É o valor da condenação, ainda não depositado, até o limite do teto estabelecido pelo TST. É o valor da condenação, ainda não depositado, até o limite do teto estabelecido pelo TST. Tem essa informação no processo aí no caso prático, Fred? Tem. Coloca aqui o valor referente à condenação, que deve ser o depósito recursal, tá? Lembrando-se do limite, e esse limite tem que estar estabelecido para que você, dependendo do valor que tiver de condenação aí, coloque na sua peça. Por exemplo, a condenação liquidada foi R$100.000. Você vai colocar R$100.000? Não vai. Vai colocar o teto. Fred, qual o valor do teto? No caso prático, tem que demonstrar qual é o valor. Por quê? Porque você não está obrigado a saber que ano a ano o Tribunal Superior do Trabalho modifica. Ela disse que aprendeu que tem que decorar o valor. Essa questão de decorar o valor é para você ficar mais seguro. Mas na realidade é necessário que a Fundação Getúlio Vargas coloque sob pena de você... sob pena de lá na frente ter muitos recursos com relação à prova, com relação a isso. Entendeu, Gleice e Nayara? Então, no caso, na prova, caso porventura eu esqueça desse valor, eu não estou obrigada a colocá-lo. Não é isso. Você vai ter que observar o que está. Justamente, se não tiver descrito no caso prático. Porque assim, feito Nayara disse, a gente aprendeu a decorar. Ela disse que a gente tem que decorar. Não, qual foi o curso que vocês fizeram? Ariana. Assim, eu não vejo no edital, a não ser que isso tenha sido modificado pelo edital, a necessidade de você, porque tudo está distrito ao edital, tá? Porque imagine eu cobrar, isso aí vai do meu entendimento, tá? Imagine eu cobrar do aluno, que o aluno saiba qual é o valor teto do Tribunal Superior do Trabalho, que modifica ano a ano para o dia daquela prova da OAB que ele vai fazer. Então, assim, no meu entender, é inconcebível exigir isso. A não ser que o edital especifique isso, tá? Mas eu parto do pressuposto que se, obviamente, a informação não tiver, no caso prático, você vai ter que colocar o R cifrão, 3 pontinhos.
Mas aí, Gleice e Nayara, eu vou verificar a informação nos editais para depois trazer isso aqui para vocês, beleza? Se há, quem já passou na prova da OAB está sossegado, mas quem ainda não fez e vai fazer trabalho, eu vou verificar isso para vocês. Aí tem aqui, ó, a complementação conforme guia anexa. Lembre que houve uma modificação na reforma trabalhista de que o depósito recursal deveria ser feito anteriormente na conta vinculada do obreiro, tá? Numa guia que a gente chamava, né, de guia GFIP, guia, né, de recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência. GFIP não é mais, né, a guia para você fazer o recolhimento. Agora você faz o depósito recursal feito numa conta vinculada ao juízo. Aí você vai colocar a expressão conforme guia anexa. Da mesma forma, com relação às custas processuais. Veja que eu coloquei aqui custas recolhidas no valor de X, né, no caso aqui de 3 pontinhos, porque não temos a informação, que corresponde a 2% do valor da condenação, consoante guia anexa. Beleza, meu povo? Sossegado? Dúvidas? Midian está falando que está baixo. O áudio está baixo para vocês, está todo mundo ouvindo? Aqui tá tranquilo, tá normal, tá até alto. É porque às vezes eu me empolgo, né? Ô Midian, vê se você consegue um fone de ouvido que ajuda. O fone de ouvido do celular ajuda você a escutar melhor, porque às vezes no meu fica baixo também, aí com o fone de ouvido fica melhor. Sossegado? Tá. Gente, estamos acompanhando. Vamos terminar a folha de rosto. Aí vejam só. Mais uma parte padrão da nossa folha de rosto é essa daqui, ó. Diante do exposto, requer o recebimento do presente recurso e a intimação da outra parte para apresentar as contrarrazões ao recurso ordinário no prazo de 8 dias, conforme estabelece o artigo 900 da CLT e a posterior remessa ao egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 3 pontinhos região. Veja que essa questão que eu coloquei aí para vocês é padrão. Esse texto aí é padrão. Esse tem que memorizar, tá? Para que vocês coloquem sempre da mesma forma na peça de folha de rosto do recurso ordinário de vocês. Então, quando vocês colocarem aí, o texto padrão é esse aqui, tá? Recebimento do recurso, intimação da parte contrária para contrarrazoar, o artigo correspondente das contrarrazões, que é o 900, e a remessa para o Tribunal Regional do Trabalho das razões de recurso. Nestes termos pré-deferimento, local e data, veja só, não coloquei Vitória de Santo Antão e a data de hoje, não coloquei, tá? Advogado de OAB, não coloquei meu nome, não coloquei o número da OAB, porque você não pode identificar a peça. Tá certo, meu povo? Agora nós vamos para as razões de recurso. Razões de recurso, tá aí. Veja que é contínua. Você pula uma linha aqui, ó, já começa direcionando a peça de razões de recurso para o egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 3 pontinhos região. Identifica que se trata das razões de recurso, tá? Como eu não tenho aqui nem preliminar, nem prejudicial para suscitar, eu já vou diretamente para o mérito, tá? No caso de Jamerson e Thiago, eles encontraram uma preliminar de mérito, analisando o caso direitinho, viram a questão da ausência de perícia e suscitaram isso no recurso deles. Se vocês observarem isso aí, é uma questão de um erro em procedendo, que é questão para se suscitar em preliminar, porque é uma defesa técnica que vai acarretar nulidade processual e o retorno dos autos para a primeira instância, que esse deve ser o pedido. Então, vocês não fazem isso no mérito, fazem isso numa preliminar de mérito. Tá certo, Jamerson? Tá certo, Thiago? Vocês que levantaram isso aí? Tranquilo, Lúcio. Tranquilo? Só que tranquilo.
No nosso caso prático, não foi o que eu queria. Eu só queria, de forma bem simples, que vocês identificassem o erro do juiz quando ele condenou em 40% o percentual de periculosidade, quando na realidade deveria ter condenado em 30%. Tá? E aí, vejam só, está aqui no mérito e o tópico que eu levantei, que foi periculosidade, que é o que eu quero mostrar ao tribunal, que houve um erro por parte do magistrado, tá? Não precisa colocar aquele data máxima vênia, data vênia, por favor, não precisa, né? Há quem diga que depois do data vênia sempre vem uma maldade, tá? Então não precisa você estar cheio de dedos com o tribunal para fazer isso. Deixe essas questões mais procedimentais para sua sustentação oral. Na peça não é necessário. O juiz julgou procedente o pedido de periculosidade formulado pelo reclamante, condenando a empresa no valor de 40% durante todo o contrato e os reflexos. Veja que eu repeti aqui o que estava na sentença. O que é isso aqui, meu povo? Esse é o meu primeiro parágrafo, narrando os fatos. Lembre que eu vou sempre dividir a minha peça no mérito em fato, fundamento e pedido. Fato, fundamento, segundo parágrafo e pedido. O fato, eu vou narrar o que foi que o juiz condenou procedente ou improcedente. No segundo parágrafo, eu vou dizer que a sentença merece reforma, não pode ser mantida. E no terceiro parágrafo, eu vou pedir a reforma da sentença, tá? Isso aqui é padrão. Isso aqui, eu sei que vocês... Deixa eu fechar aqui, gente, porque está chovendo. Pessoal, voltando, eu li aqui para vocês e mostrei aqui para vocês uma forma diferente, porque eu só lembro, deixa eu voltar aqui para vocês, eu só lembro do que Jamson me falou até hoje, Jamson, depois que tu fizesse aquela colocação lá de que a peça ficou muito grande, eu fiquei extremamente preocupado, tentando ver outras formas. Eu passei um dia todo pensando em formas específicas para tentar trazer uma maior objetividade na peça de vocês e não consegui. E assim, o que eu queria trazer para vocês com esse modelo, o que eu queria trazer para vocês com esse modelo aqui é, na realidade, uma forma mais prática de vocês suscitarem aí as ideias de vocês nas petições. Então, dividindo por tópicos, periculosidade... Ô, professor, fala, James. Mas é como o senhor falou também, eu segui o que o senhor estava falando, treinando. Cortou, James, cortou, repete, por favor. No caso, o senhor falou, teu áudio está cortando. Eu acho que você iria dizer que você treinando conseguiu ter um maior retorno, não foi isso? Isso. Porque, veja, sinceramente, essa forma que eu mostrei a vocês, embora ela seja diferente do que vocês tenham aprendido até agora na faculdade, porque vocês vinham daquele texto padrão, né, de dividir uma petição inicial, por exemplo, em fatos, fundamentos e pedido, juntando tudo em cada tópico. E eu dividindo para vocês em tópico, eu achava que seria mais prático para vocês. Mas o fato de vocês não estarem acostumados, aí trouxe uma certa dificuldade. Mas vocês vão ver que lá na frente, treinando, como o Jamson acabou de mencionar,
vai ser muito melhor para vocês organizarem até o pensamento de vocês na hora da prova. Porque pô, eu vou tratar só de periculosidade aqui. Então, no meu tópico aqui já vai estar o fato, já vai estar o fundamento jurídico, já vai estar o pedido. Então, não tem como você ser mais objetivo que isso. Eu tentei, gente, juro que eu tentei buscar uma forma mais prática, mas eu creio que essa seja a melhor para vossas excelências. Tá? Também, como eu disse a vocês não estavam obrigados a acatar essa minha forma de realização de peça, tá? Que eu aceitaria, inclusive, nas provas de vocês, se vocês me trouxessem a forma antiga, a forma que vocês já tinham estudado. Também não há problema, também está certo, mas eu tentei trazer esse novo jeito aí para que vocês pudessem ter uma melhor percepção da coisa. Ok, meu povo? Então, voltando para o nosso recurso ordinário. Deixa eu parar a apresentação aqui para voltar lá para a janela do recurso ordinário. Alguém quer fazer alguma colocação? Por favor, se manifeste. Apareceu aí o recurso para vocês? Apareceu, gente, o recurso para vocês? Apareceu, Fred. Beleza. Veja só, aqui no meu segundo parágrafo, veja que questão interessante eu coloquei para vocês aqui. No primeiro parágrafo, olha a expressão que eu utilizei. O juiz julgou procedente o pedido de periculosidade. Quem é você no recurso ordinário aqui? Você é empresa. Você é empresa. Então, você é empresa, vai dizer que o juiz julgou procedente o pedido do autor. E você não quer que isso aconteça. Você quer que o juiz julgue isso aqui improcedente. Ou, pelo menos, modifique o jeito que ele julgou procedente, que foi o nosso caso, tá? Você inicia a sua frase assim. É um toque que a gente está dando para vocês, porque às vezes a gente tem uma dificuldade até de começar o texto. Fred, eu quero uma frase para começar os meus textos aí do fato, fundamento e do pedido. Tá aí, meu povo. Olha aí. O juiz julgou procedente o pedido tal e você descreveu o que está na sentença. Olha a segunda frase lá no segundo parágrafo. A sentença não merece ser mantida. Não é o que você quer. Você não quer a reforma dessa sentença, aí você vai começar sempre assim, o teu segundo parágrafo. A sentença não merece prosperar neste tribunal. A sentença não merece ser mantida. A sentença não merece ser acolhida. Então, dentro desse viés, você tem uma frase para começar o teu primeiro parágrafo, o teu segundo parágrafo e o teu terceiro parágrafo. O resto é você achar na sua CLT. Uma vez que o verbete jurídico consoante do parágrafo 1º do artigo 193 da CLT, lembre sempre de colocar, viu, gente? Artigo 193, parágrafo 1º da CLT, a súmula 208 do Tribunal Superior do Trabalho, né? OJ da SDI 1 do Tribunal Superior do Trabalho, sempre de forma completa, tá? Porque se você colocar só isso aqui, meu povo, olha, você colocar só artigo 193, parágrafo 1º, e não colocar CLT, vai dar em bomba, viu? Não vai ser computado a sua pontuação. Aí, determina que a porcentagem referente à periculosidade é de 30% sobre o salário base, e não 40%, como aponta a sentença. Olha aqui o que eu queria que vocês, Tiago, Jamerson, Gleice, Nayara, Midian, Monique, Felipe, todos que estão presentes aí comigo, ó, a CT Jairane não merece ser mantida porque a lei diz diferente do que está na sentença. Era isso que eu queria. Uma linha, diante do exposto, requer a reforma da sentença.
Olha aí a frase que eu quero que vocês iniciem o terceiro parágrafo. Diante do exposto, requer a reforma da sentença para que o percentual de condenação seja modificado de 40% para 30% do salário base. Ok, meu povo? Pergunta a vossas excelências. Todo mundo achou aí esse erro da sentença ou alguém não percebeu o erro de 40% que estava aí quando eu coloquei? Se manifestem. Alô? Deu para perceber, Fred. Fizeram esse pedido aí do mesmo jeito que eu fiz aí no nosso recurso? Sim, sim. Beleza. Estou só tratando com vocês passo a passo do recurso, porque é necessário a gente ver como a peça é elaborada. Por isso que eu estou fazendo dessa forma. Eu pergunto a vossas excelências, esse modo de passar para vocês a matéria tá tranquilo? Tá dando para aprender alguma coisa da elaboração da petição ou tá nebuloso ainda, tá ruim? Tá tranquilo. Tá tranquilo, Fred. Graças a Deus. Potência. Graças a Deus, Jesus. Eu estou muito preocupado, gente, com essas questões de videoaula. Não, assim, sinceramente, eu sou do olho. Eu sou do professor de estar junto, estar sentindo o cheiro de vocês aí, porque essa aula distante assim, não é muito minha praia, não é muito aprazível, mas é o que temos para hoje. Mas você tá arrasando, Fred. Já pode aí dar várias aulas no YouTube. Meu Jesus. É sério. Mas vamos lá. Mas... Aqui para vocês, ó. Aqui, ó. Coração. Você é blogueiro. Amo demais. Vocês são suspeitos, meu povo. A gente tava sempre participando de lives, né? Por causa dessas modificações que estão acontecendo na legislação trabalhista, a questão das medidas provisórias. Aí eu estou acompanhando muita gente de fora, assim, de outros estados, né? Juízes, desembargadores, ministros que estão fazendo lives aí. Eu estou seguindo o máximo que eu posso para acompanhar essas modificações. Aí teve um advogado que eu fiz uma live recentemente com ele, que ele é de Goiânia, né? É professor também, tá? E ele falando, né, de que os meus alunos sempre estão acompanhando, né, o canal do YouTube e o Instagram, que eu era festejado pelos alunos. Aí eu disse, eles são suspeitos demais, porque na realidade a gente tem uma ligação muito forte desse vínculo que a gente tem aqui pela faculdade, o vínculo pessoal que a gente criou, né? Valeu, Nai, valeu, eu acredito, eu creio nisso aí. Vamos embora. Gente, vamos partir para o próximo tópico do nosso recurso ordinário, da elaboração do nosso recurso ordinário, que são as horas extras e o intervalo intra-jornada. Danado é isso, sumiu. Oi. Tiago, eu tenho uma dúvida. Fala, Tiago. Caso eu coloque nessa peça do meu recurso essa questão da preliminar, vai ser julgada primeiro. Vamos supor, eu botei a preliminar e eu também coloquei essa questão da porcentagem. Vai ser julgada primeiro minha preliminar ou os dois? Como é que funciona? Tá, vou responder agora para você. Vê só. A pergunta de Tiago é uma questão que envolve qual matéria vai ser analisada primeiro. Então, vejam só. Lembre-se que o recurso ordinário, da mesma forma que a contestação, se tiver preliminar de mérito, o juiz ele vai analisar a preliminar de mérito, vai analisar a prejudicial de mérito, tá? E analisando a preliminar, se acolher a preliminar, dependendo do que for, tá? É que ele analisa depois o mérito em outra oportunidade. Vamos aqui para o recurso ordinário. Lembra do nosso caso que eu vi aula passada, que o juiz ele deu uma inépcia da inicial na sentença e eu suscitei a nulidade na preliminar do meu recurso
e lá saiu o acórdão analisando só a preliminar? Lembra disso, Tiago? Pronto, veja que o meu recurso ordinário, além da preliminar, eu tinha já no mérito rebatido tudo. Por quê? Se o tribunal não acolhesse a minha preliminar, o tribunal ia ter que analisar o mérito todo. E aí saía o acórdão, não dando a preliminar, ou seja, não acolhendo a preliminar, e como foi superada a preliminar, o tribunal estaria autorizado a analisar tudo. Lembre-se que a minha preliminar, Tiago, ela suscita uma questão de nulidade processual. E aí, quando o tribunal acatou a nulidade processual, ele verificou que houve nulidade e acatou, acolheu a minha preliminar, ele remete os autos para onde? Para o tribunal de origem, para sanar o vício. Então, veja, primeiro analiso a preliminar, para só depois de vencido o erro, vencida a nulidade, eu ter que analisar todo o mérito. Então, primeiro a preliminar, depois o mérito. Primeiro a prejudicial, depois o mérito. Perfeito? Lembrando que, quando a gente fala de prejudicial prejudicial de mérito, estou falando de prescrição e decadência. Se houver acolhimento de prescrição e decadência, dependendo se tiver, por exemplo, a prescrição bienal fulminou tudo. O juiz, na primeira instância, não acolheu a prescrição. Não se falou em prescrição aqui na primeira instância. Mas lá na segunda instância, no recurso, como prescrição a matéria de ordem pública, que não preclui, tá? Mas a parte em direito do trabalho tem que suscitar, lá no recurso ordinário eu suscitei. Aí, se o tribunal acolher a prescrição bienal, o que é que acontece com todos os pedidos que foram deferidos na sentença? Se eu acolher a prescrição, o julgamento é com ou sem com resolução do mérito ou sem resolução do mérito? Meu povo, prescrição é com ou sem resolução de mérito? Com resolução do mérito. Com resolução. 487, inciso 2 do CPC. Anote aí, prescrição e decadência. Se o juiz acolher, se o tribunal acolher prescrição e decadência, a fundamentação jurídica é 487, inciso 2 do CPC, extinção do feito com resolução do mérito. Acolheu a prescrição bienal, meu povo, tá tudo fulminado, tudo morto, não há o que se requerer, não há o que se julgar procedente, e em qualquer instância processual pode ser suscitada a prescrição, tá? Mas tem que ser suscitada. O ministro Maurício Godinho Delgado, ministro do Tribunal Superior do Trabalho, professor de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, Maurício Godinho Delgado, ele é signatário da tese, seu livro fala isso, de que mesmo diante da reforma trabalhista, a prescrição ela tem que ser suscitada pela parte. É matéria de ordem pública? Mas ela não pode ser declarada de ofício. Ela não pode ser declarada de ofício. Parte do pressuposto do princípio da proteção. A parte hipossuficiente, que é o empregado. Então, a prescrição é uma matéria que tem que ser alegada pela parte é quem aproveita, que nesse caso aqui, né, na maioria dos casos, é a empresa reclamada. Se o empregado demorou mais de 2 anos para entrar com a reclamação trabalhista, e mesmo assim teve os seus direitos deferidos, é porque a parte contrária ainda não suscitou a prescrição, mas ela pode suscitar em qualquer fase processual e em qualquer instância. Ok, meu povo?
Tranquilo? Vamos embora. Respondi, não foi a questão de vocês? Sim, tranquilo. Eu estou aqui com a dificuldade para voltar ao recurso ordinário. Deixa eu fechar a apresentação e abrir de novo. Não sei o que foi que aconteceu, que sumiu aqui o meu... Só um momento, gente. Tá dando erro aqui. Deixa eu ver agora se vai. Pessoal, acompanhe comigo aí que eu não estou conseguindo abrir a tela para vocês não. Mas aí eu vou falar aqui sobre as horas extras. Vejam só como ficou minha fundamentação jurídica. No primeiro parágrafo, eu coloquei aí a condenação. Veja que o juiz de primeira instância julgou procedente os pedidos de horas extras e intervalo intra-jornadas formulados pelo autor, condenando a empresa. Aí eu simplesmente copiei e colei. Olha aqui, ó. O restante do que está aqui, depois dessa frase que eu iniciei, o juiz de primeira instância julgou procedente os pedidos de horas extras e intervalo intra-jornada, eu simplesmente copiei e colei o que estava na sentença, né? Após aquela questão de condeno a empresa. Aí eu tive que colocar duas fundamentações aqui, um parágrafo a mais, porque eu fiz um parágrafo explicando que a sentença não merecia prosperar em virtude das horas extras e outro parágrafo dizendo que não deveria prosperar em virtude do intervalo intra-jornada. No primeiro, a remuneração a qual foi condenada a empresa reclamada foi no percentual de 60%. Só que o artigo 59, parágrafo 1º da CLT, que você vai ter que fundamentar na sua peça de recurso, prevê que o mínimo é 50%. Então, você vai pedir a reforma nesse sentido. Veja outra fundamentação do intervalo intrajornada, que foi fruto da reforma trabalhista. Se o obreiro gozava 30 minutos de intervalo, 30 minutos ele deixou de usufruir. Então, o percentual de 50% deve incidir não sobre uma hora cheia, como está lá na sentença, mas somente com relação àquele período de tempo que ele deixou de usufruir, que foi 30 minutos. Então, você vai demonstrar isso aqui no seu recurso e vai fundamentar com o artigo 71, parágrafo 4 da CLT, que diz isso. E tem mais, gente. Lembre-se que essa parcela aqui do intervalo intrajornada hoje tem natureza indenizatória. Então, mesmo que haja condenação em 50% dessa parcela do intervalo intrajornada, não repercute nas verbas contratuais e rescisórias. E aí, ó,
fiz 2 parágrafos para fundamentar isso tudo, tá? Lembrando que você vai dizer que essa sentença não merece ser mantida quanto ao aspecto de horas extras e intervalo. Lá no último parágrafo, no 4º parágrafo, eu coloquei: desta feita, requer a reforma da sentença para alterar. Olha aqui, ó, a reforma tem esse condão aqui: alterar o percentual de horas extras de 60% para 50%, que é o percentual legal, e pugnando pela incidência do percentual de 50% das horas extras apenas pelo período suprimido, que é de 30 minutos, e não de 1 hora, como está condenando lá na sentença. Todo mundo fez desse jeito ou está diferente aí o seu? Quem foi que achou uma fundamentação diferente aí? Traz para a gente aqui agora. Professor. Fala, James. Eu suscitei isso aí que o senhor está falando, agora eu dei mais importância, assim, eu acho que eu não entendi direito. Falei mais que ele pediu mais como indenização salarial. Eu coloquei que não, seria mais como indenização. Não entendi, James. Você pediu como? Me esclarece aí para eu discutir contigo isso aí, que foi interessante que você falou. Diz aí. É que eu pedi mais assim, foquei mais no que eu entendi que o juiz tinha pedido, condenou como mais natureza salarial. E eu coloquei mais, eu dizendo que era improcedente por causa do... no caso, hoje é indenizatório. Pronto, é indenizatório a questão envolvendo o intervalo intrajornada. Porque as horas extras... Veja que aí são 2 coisas diferentes, no mesmo tópico. Horas extras e intervalo, tá? Coloquei nesse mesmo tópico, horas extras e intervalo. Ambos, se não forem observados, se passar a 8ª hora diária e a 44ª semanal, eu tenho horas extras. O artigo 59, parágrafo 1º, vai dizer que o percentual mínimo é 50%. Significa dizer que eu posso ter percentuais maiores, tá? Mais do que 50%. Mas geralmente isso vem aonde? Isso vem em regulamento de empresa, isso vem em acordo de convenção coletiva de trabalho, mas não é o caso. Não tem aí no nosso caso prático isso. Agora lembre-se, toda vez que eu falar em percentual de horas extras, das horas extras que eu estou falando, do que passou da 8ª hora diária e 44ª semanal, aí tem natureza salarial sim. Então esse percentual aí vai incidir nas outras verbas, vai incidir no aviso prévio, vai incidir no 13º, nas férias do FGTS, na multa de 40% do FGTS, no repouso semanal remunerado, tá? Vai incidir em tudo. Mas, após a reforma trabalhista, quando a gente fala em indenização na questão envolvendo o intervalo intrajornada, aí houve uma mudança. Se eu não observei o intervalo intrajornada mínimo, e a gente tem que lembrar que quem trabalha mais de 6 horas, o intervalo mínimo é 1 hora. Quem trabalha mais de 6 horas, o intervalo mínimo é 1 hora. Para quem trabalha mais de 4 até 6, o intervalo é 15 minutos, tá? Se isso não for observado, aí o artigo 71, parágrafo 4º, vai dizer que a incidência desse percentual de 50% vai ser sobre aquele período que o empregado deixou de usufruir. Lembrando que este valor terá natureza indenizatória, por isso que não repercute. Então, somente quando eu falar em intervalo intrajornada, é que esse percentual de 50% não vai repercutir. Mas quando eu falar em horas extras, aí repercute. Perfeito, James? Tranquilo, professor. Entendi. Tranquilo. Beleza. Muito obrigado pela observação, que é necessário que a gente sempre rememore as questões envolvendo aí
o nosso direito do trabalho, direito material, e eu acho que vocês não pegaram comigo a reforma trabalhista, tá? Então, há uma dificuldade, porque vocês vão ter que rememorar tudo para quem for fazer segunda fase aí de direito do trabalho, vai ter que analisar tudo novamente, porque nós temos uma nova CLT. Lembrando que aí nós temos sempre reformas trabalhistas acontecendo. Tivemos recentemente a caducidade da medida provisória 905, a medida provisória 905, que tratava do contrato verde e amarelo, que era uma mini reforma trabalhista, né? Foi revogada, né? E aí passou a existência de uma nova medida provisória substituindo a 905, que foi a medida provisória 955. Mais coisas aí para estudar. A gente tem um direito do trabalho novo a cada dia depois do período de pandemia, né? Veio essa derrota desse coronavírus, né? E esse miserável desse coronavírus tem feito a gente se virar, né, nos 30. A gente acorda com a medida provisória nova todos os dias. E isso tem feito com que os meus cabelos comecem a ficar brancos, né, mais do que deveria. E está complicado acompanhar, está complicado. Mas vamos para frente, não vamos nos preocupar com isso, pelo menos agora. Vamos voltar ao nosso recurso ordinário. Voltando ao recurso ordinário, meu povo, vamos tratar de salário e família. Vocês acharam, além dessa questão dos filhos, da idade dos filhos, vocês acharam a questão da prova, né? Além da prova da filiação, a necessidade de juntar cartão de vacinas e outros documentos, né? Isso, muito bom. Foi muito bom vocês terem achado isso aí, mas não era o que eu queria inicialmente. No nosso recurso ordinário, que eu queria que vocês observassem a idade das criaturas. Um tinha 14 e o outro tinha 17. O de 14 tinha direito, mas o de 17 anos não tem direito. Não foi isso que a gente falou? Então, o juiz condenou em 2 cotas de salário família, quando deveria condenar em apenas uma cota. Então, eu pedi a reforma da sentença nesse sentido. Então, eu disse aqui, ó, o juiz julgou procedente o pedido de salário família formulado pelo autor, condenando a reclamada no pagamento de 2 cotas de salário família. Narração fática está aí, tá? Fundamentação jurídica. A sentença não merece prosperar, uma vez que ficou comprovado que um dos filhos do autor possuía 17 anos, desrespeitando o disposto nos dispositivos legais que eu citei para vocês aí. Estabelece que o benefício atende apenas aos filhos de até 14 anos, tá? Não havendo que se falar em pagamento de 2 cotas de salário família. Fundamentei juridicamente e eu vou pedir a reforma da sentença, dizendo que o intuito é condenar a reclamária somente em uma única cota de salário família e não em 2 cotas. Perfeito, meu povo? Analise isso aí quando você for fazer o seu recurso de forma definitiva para passar para mim o material de vocês na segunda unidade, que vai contar, cada peça que vocês estão fazendo aí, vai contar 3 horas aulas para vocês, tá certo? Então, finalizando o nosso recurso ordinário, tá? Para finalizar a nossa aula de hoje, os honorários advocatícios aí não respeitaram o limite do artigo 791A da CLT. Então, eu coloquei aqui, ó, já que eu sou empresa, eu não vou discutir a condenação que foi feita contra o reclamante. Eu vou discutir a condenação que foi feita com relação à empresa. Então, a condenação da empresa foi 20%. 20% suplanta os 15% limite estabelecidos pelo 791A da CLT. Então, eu vou pedir a reforma da sentença no seguinte sentido: para modificar o percentual de 20% para os percentuais limites estabelecidos pela norma consolidada. Voltando aqui comigo, preste atenção. Se o 791 da CLT fala entre 5% e 15%, eu não vou dizer ao juiz assim, excelência, modifique para 15%. Eu não vou dizer. Eu vou pedir para que o tribunal respeite os limites. Aí o tribunal
vai ter um condão de analisar se vai ser entre 5 e 15%, né? Ele vai colocar ou 5, ou 10, ou 15, mas o tribunal vai ter que reformar, porque a decisão foi contra a legem. A decisão suplantou os limites ali estabelecidos. Aí você vai pedir para observar os limites da lei, que é de 5 a 15%. Então, perceba que eu não pedi especificamente para ser para 15%, mas que o tribunal respeitasse os limites estabelecidos pela CLT. Está aí o meu pedido de reforma e os requerimentos finais também é padrão, meu povo. Diante de todo exposto, requer o conhecimento do presente recurso, bem como no mérito seja dado provimento ao mesmo. Olha os meus pedidos aqui. Primeiro, conhecer do recurso. Quando é que vai ser conhecido do recurso? Quando estiverem presentes todos os pressupostos de admissibilidade. Para conhecer, todos os pressupostos de admissibilidade têm que estar presentes. E eu tenho que fazer um outro pedido, que é o pedido de provimento do recurso. Provimento do recurso é acatar tudo o que eu requeri no meu recurso ordinário. Tudo o que eu demonstrei no meu recurso ordinário. Conhecer uma coisa, dar provimento é outra. Conhecer é uma coisa, dar provimento é outra. Então, prover o recurso é analisar o mérito recursal, que só vai acontecer se o recurso for conhecido. Lembre-se que existem 2 juízos de admissibilidade. Um na primeira instância, aqui no nosso caso, e o outro na segunda instância. O juiz que prolatou a sentença faz o primeiro juízo de admissibilidade e o tribunal em que subiu o recurso ordinário faz o segundo juízo de admissibilidade. Pede o reconhecimento, pede o provimento na parte final aí que a gente chama de requerimentos finais. Nestes termos, pede deferimento, local e data, advogado OAB não coloca o nome, não inventa número da OAB, pelo amor de Deus, tá? Gente, estamos aí com 7 pessoas na nossa sala e eu queria saber de vocês se foi válido essa análise de recurso ordinário. Eu gostei, sou suspeito para dizer, né? Mas eu quero saber se vocês gostaram aí. Eu acho que a gente trouxe algumas informações importantes para a gente. Só vai faltar analisar aí para vocês os editais para saber da necessidade aí do aluno saber o teto do TST, que eu acho estranho. Mas aí, fora isso, meu povo, foi válido a aula de hoje? Foi tranquila? Sim ou não? Com certeza, professor. Foi ótimo. Ótima. Deus abençoe vocês estarem conosco aí até o fim. Muito obrigado. Vou deixar essa aula gravada para vocês lá no Google Classroom, tá? Quem faltou a aula passada, essa aula aí complementa, porque a aula passada eu vi mais um aspecto prático de uma preliminar. Mas aí, essa aula aí, ela condensa tudo aí que a gente poderia ver sobre recurso ordinário. Aula que vem, nós vamos ver a exceção de competência e embargos de declaração. Aí vocês ficam esperando aí o material que eu vou produzir para vocês e a gente vai entrando em contato, tá certo? No mais, tenham um ótimo dia, uma ótima sexta-feira, tá? Fiquem em casa, se Deus quiser a gente retorna em breve, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo e pela atenção. Obrigado, gente. Vai com Deus. Obrigado.